Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou mais feliz que o normal, porque hoje nós vamos começar a falar finalmente sobre limites. Então, hoje é a nossa 8ª aula, né? Estava na hora já, afinal, isso aqui é um curso de cálculo 2, e até então a gente não tinha falado de limite, nem derivada, nem integral. Pois bem, agora que nós já definimos o que é uma função para a gente, pelo menos aqui no cálculo 2, função, por enquanto, são aqueles vetores, são funções vetoriais. Agora que você já sabe trabalhar com funções vetoriais, você já sabe trabalhar com as equações paramétricas, com a equação cartesiana, você já sabe fazer o gráfico de uma função vetorial, seja bidimensional ou seja tridimensional. Então agora nós podemos finalmente falar sobre limites e hoje ainda vamos falar sobre derivada. Então o assunto de hoje vai ser limite e derivada de funções vetoriais. Só que antes de eu falar de limite, eu preciso ainda, rapidamente com vocês, falar de algumas operações que são válidas para funções vetoriais. Então, isso aqui vai ser quase que uma introdução, para poder a gente falar de limite. Então, vou começar aqui no quadro. Vamos aqui para o primeiro. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, eu quero falar de algumas operações que você pode fazer com funções vetoriais. Claro que a gente vai usar isso que eu vou colocar aqui quando a gente for falar de limite e derivada. Bom, olha só. Para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, digamos que você tenha duas funções. Vou colocar aqui uma função alfa de t. Alfa de t, vamos dizer que ela é tridimensional. Então, ela vai ter 3 funções aqui. Na primeira, eu vou colocar t mais 1. Na segunda, eu vou colocar uma função constante, vou colocar 2. E na terceira, eu vou colocar 1 sobre t. Então, isso aqui é uma função vetorial tridimensional. Vamos dizer ainda que nós tenhamos aqui uma função beta. E beta já é e elevado a t, t quadrado e 0. Então, até aqui, nada demais para a gente. Só são 2 funções vetoriais tridimensionais, cada função é de um jeito diferente. Mas cada função leva um parâmetro t ou um escalar t até um vetor tridimensional. Agora, mesmo que eu não falasse nada, a partir dessas funções vetoriais, a gente pode definir algumas operações. A primeira operação que você pode definir, que eu acho que é a mais direta aqui para a gente, é a operação soma. Então, ó, se eu pedisse para vocês, gente, façam essa soma aqui, ó, para mim, faça essa operação. Mesmo que eu nunca tivesse ensinado isso, muito provavelmente você ia saber fazer isso daqui. Porque você sabe que essas funções vetoriais, elas se comportam como vetores. E você sabe somar vetores. E isso é algo que está bem definido para a gente. Então, o que você faria aqui nessa situação? Você pensaria, bom, eu acredito que somar essas funções, para somá-las, eu tenho que somar em cada coordenada. Então, você viria aqui, ó, qual é a primeira que aparece aqui? T mais 1. Aí eu ia somar T mais 1 mais essa função aqui. Aí ficaria t mais 1 mais e elevado a t. Isso só na primeira coordenada. Na segunda, a gente vai somar 2 mais t ao quadrado. E na terceira, a gente vai somar 1 sobre t mais 0. Só que somar com 0, né, não precisa colocar. Então, vai ficar assim. Então, sim, você pode somar funções vetoriais, desde que elas tenham o mesmo número de coordenadas. Nesse caso, as 2 funções aqui, elas são tridimensionais. Então, faz sentido eu fazer essa soma. E aí, somar é fazer esse procedimento aqui bem simples. O que mais dá para fazer com funções vetoriais? Bom, normalmente, quando a gente fala de operações, a gente sempre estava definindo 2 tipos de operações. A primeira era a soma. E qual era a segunda operação que a gente normalmente definia aqui em sala? Vocês lembram? A gente sempre definia, assim, quando a gente vai trabalhar com vetores ou elementos do Rn, a gente definia sempre como é que você somava esses elementos e tinha uma segunda operação. Que a gente sempre fazia aqui, qual era? Multiplicação por escalar. Muito bem. Então, eu posso fazer isso aqui também, ou seja, eu posso pegar um escalar e multiplicar com uma função vetorial? Pode. Não tem nenhum problema com isso. Então, ó, por exemplo,
Se eu pedisse para você, calcula para mim quanto é 3 vezes beta. Aí o que você faria? Você ia pensar, bom, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor, se comporta como vetor. Então o que você vai fazer? Multiplicar esse escalar em cada coordenada do meu vetor. Então ficaria 3 vezes e elevado a t, 3 vezes t quadrado e 3 vezes 0, que é 0. Então, as duas operações que a gente está acostumado continuam sendo válidas para essa situação aqui também de funções vetoriais. Além dessas, quais outras são válidas? Bom, eu poderia aqui, além de funções vetoriais, eu poderia definir uma função, aquela função mais tradicional que vocês estão acostumados. Por exemplo, eu poderia definir também aqui um f de t igual, sei lá, t ao cubo. Isso daqui, gente, é uma função lá do cálculo 1. É uma função como você está acostumado. É uma função que leva um número e transforma em outro número. É isso que ela faz. Esse tipo de função aqui, a partir de agora, nós vamos chamar de função escalar. Tá? Então, vamos dar um nome especial para essa função aqui. Essa daqui nós vamos chamar de função escalar. Para diferenciá-la dessas funções aqui que nós estamos chamando de funções vetoriais. Aí fica fácil só pela definição. O que é uma função vetorial? É uma função que leva um real em um vetor. Ela se comporta como um vetor. O que é uma função escalar? Ela leva um real, um número e transforma em outro número. Ou seja, ela se comporta como um escalar. Agora que você sabe o que é uma função escalar, é possível também definir um produto de uma função escalar com uma função vetorial. Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês, calcula aqui para mim, por favor, f de t vezes alfa t. Então, olha só, nesse caso aqui, não me é estranho isso daqui, por quê? Porque apesar disso aqui ser um vetor, isso daqui é como se fosse um escalar. E isso daqui, ó, ele só tem um valor, que é t ao cubo. Aí, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou multiplicar t ao cubo por cada coordenada da minha função alfa. Aí, como é que vai ficar? Bom, eu vou multiplicar t ao cubo vezes t mais 1. Então, aqui vai ficar t à quarta mais t ao cubo. Isso só na primeira coordenada. Na segunda, t ao cubo vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes t ao cubo. E na última, t ao cubo vezes 1 sobre t. Claro que aqui eu vou simplificar. E vai ficar t ao quadrado. Pronto. Então, isso aqui é outra operação válida. Você consegue multiplicar uma função escalar com uma função vetorial. Bom, além disso, você também pode, se quiser, fazer um produto escalar ou produto interno entre duas funções vetoriais. Então, olha só, isso aqui são vetores. Então, na hora que eu fosse multiplicar esses vetores, não posso multiplicar de qualquer jeito, porque a gente já viu que para multiplicar vetor tem que ser algo que faça sentido. Nós definimos dois tipos de produto para tratar entre vetores. Um deles é o produto interno ou produto escalar. Então, eu posso fazer isso nesse caso aqui? Pode também. Então, como seria, por exemplo, o produto interno de alfa com beta? Isso aqui é o produto interno, também conhecido como produto escalar. Aí, nesse caso, gente, o que você faria? Eu pegaria a primeira coordenada de alfa, que é t mais 1, e multiplicaria com a primeira de beta, que é e elevado a t. Então, ficaria e elevado a t vezes t mais 1. Depois, eu ia somar. Aí, eu ia pegar aqui, ó, 2 vezes t quadrado. Aí, ficaria 2t quadrado. E depois, 1 sobre t vezes 0, que ia dar 0. Então, terminaria aqui. Aí, olha só que interessante. Eu fiz um produto escalar entre duas funções vetoriais e o resultado foi uma função vetorial? O que você acha? Eu fiz um produto escalar entre duas funções vetoriais e o resultado foi uma função vetorial? Sim ou não? Não. Mas foi o quê? Uma função escalar. Tá? Então, quando você faz produto escalar de duas funções vetoriais, o resultado é uma função escalar. Ah, professor, posso fazer também um produto vetorial? Pode, desde que as suas funções vetoriais sejam tridimensionais, porque nós definimos o produto vetorial no R3.
Então, se elas são tridimensionais, você pode também tranquilamente calcular o produto vetorial entre elas. Aí como é que faria? Determinante daquela matriz 3×3, primeira linha IJK, segunda linha essas coordenadas aqui, última linha essas coordenadas aqui. O resultado seria uma nova função vetorial, sendo que essa nova função vetorial ia te dar um vetor que é ortogonal a alfa e beta ao mesmo tempo. Ou seja, professor, então tudo que eu fazia com vetor, eu posso fazer aqui com função vetorial? Pode. Pode calcular a norma de uma função vetorial, enfim, dá para fazer muita coisa aqui. Então, por isso que é interessante já saber vetores, por isso que a gente dedicou algumas aulas para falar de vetores, para quando a gente chegasse aqui, a gente conseguisse fazer bastante coisa. Tá bom? Bom, agora eu vou passar aqui no slide. Vou resumir um pouquinho do que eu falei. Então, como eu comentei no início da aula, hoje nós vamos falar sobre limite derivada de funções vetoriais. E aí nós estamos primeiro, a título de introdução, falando sobre operações com funções vetoriais. Primeira, adição. Se você tiver dois vetores, se eles tiverem n coordenadas, duas funções vetoriais, somá-las significa somar em cada coordenada. Então aqui, ó, um exemplo. Se alfa é essa função e beta é essa função, eu poderia somar. Ficaria t mais 2t. Está aqui, ó, que dá 3t. Aqui, seno mais e elevado a t. Aí não dá para fazer nada com isso, está aqui. Depois, 3 mais menos 2. Aí vai dar 1. Então, esse aqui seria a soma. Multiplicação por escalar. Se você tem uma função vetorial, você pode multiplicá-la por um número. Como é que fica? Bom, se você tem essa função aqui, alfa, e eu multiplico por 2, vai ficar 2 vezes t, 2t, 2 vezes seno, 2 seno, 2 vezes 3, 6. Simples assim. Dá também para multiplicar uma função vetorial por uma função escalar. Então, por exemplo, se eu tenho esta função vetorial aqui, ó, alfa, seno, cosseno e t, e eu tenho essa função aqui, f, ó, t mais 1, eu posso multiplicar f com alfa. Aí, nesse caso, ficaria t mais 1 vezes seno, está aqui, t mais 1 vezes cosseno, está aqui, t mais 1 vezes cosseno, e t mais 1 vezes t. Aí, nesse caso, você pode até distribuir. Você pode fazer t mais 1 vezes t, vai ficar t quadrado mais t. O que mais dá para fazer? Produto interno. Você pega duas funções vetoriais e você consegue calcular o produto escalar entre elas. Como é que você faz? Pega a primeira coordenada, aqui, ó, seno, vezes aqui, cosseno. Vai ficar seno, cosseno. Depois mais cosseno vezes menos seno. Aí vai ficar menos. Aí cancela os dois, né? Você simplifica os dois. E no final vai ficar t vezes 1, que é t. Então, você faz o produto escalar, nesse caso aqui, e isso aqui vai te dar uma função escalar. Agora, como eu comentei, você também pode fazer o produto vetorial. Como é que seria? Você utilizaria as mesmas regras do produto vetorial, só que agora o resultado vai ser um vetor. Então, por exemplo, você tem aqui alfa, seno, cosseno t, beta, cosseno menos seno e 1. Se você aplicasse nessa matriz e calculasse o determinante, você chegaria aqui, ó, nesse resultado. Você pode até fazer isso aqui em casa, né? Para casa. Tente fazer só para treinar mesmo, produto vetorial, para você chegar aqui nesse resultado. Pois bem, então, passou essa introdução. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Muito bem. Então, vamos finalmente falar sobre limites de funções vetoriais. Vamos aqui para o quadro primeiro. Agora sim, chegou na parte mais legal. Limite de funções vetoriais. Olha só, gente. Aqui eu estou deixando bem claro que o que eu vou ensinar para vocês agora é limite, só que não é qualquer limite, é limite de funções vetoriais. Você vai perceber que esse assunto ele vai começar hoje e terminar hoje. Além disso, hoje mesmo a gente vai começar a falar sobre derivadas. Nossa, professor, tudo na mesma aula? Sim, porque você vai perceber que limite de funções vetoriais e derivadas de funções vetoriais não é difícil. É algo bem simples e bem direto para quem já sabe cálculo 1.
Agora, não pense que você vai sair daqui já sabendo calcular limite de tudo em cálculo 2, porque isso não é verdade. Nós ainda vamos ter outras aulas falando sobre limite, derivada e integral, só que para outro tipo de funções, porque até agora nós só conhecemos as funções vetoriais, só. Então é com elas que a gente está trabalhando. Depois que a gente acabar essa parte aqui, limite, derivada, integral de funções vetoriais, eu vou ensinar para vocês um outro tipo de função. E aí, para esse outro tipo de função, a gente vai estudar também limite, derivada e integral. Tudo certo? Então, pronto. Então, ó, o que nós vamos ensinar aqui é limite de funções vetoriais na aula de hoje. Então, você já sabe que, por exemplo, se você tem uma função vetorial, imagina que a sua função vetorial aqui, só para simplificar, imagina que ela é bidimensional. Então, ela tem uma coordenada em x e ela tem uma coordenada em y. Cada coordenada é uma função vetorial. Você já sabe que para esse caso aqui, por exemplo, o nosso domínio ele é todos os reais ou um subconjunto dos reais. Então, se eu fosse desenhar geometricamente o domínio dessa função aqui, o domínio se encontra na reta. Ele é um número real. Então, no caso, para essa função aqui, eu poderia escolher um número que estivesse na reta. Então, digamos, está aqui a reta dos reais. Vamos dizer que o zero está bem aqui. E eu posso escolher um número da reta e jogar na minha função. Então, digamos que eu escolhi esse número aqui. Escolhi um T0. Aí o que a minha função faz? Ela pega um número da reta, ou seja, ela pega um valor que eu escolhi aqui, um número, e joga. Então, olha só, minha função, ela pega um número que está na reta e transforma esse número em um vetor no plano cartesiano, nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, o que a minha função está fazendo? Ela está pegando esse T0 e transformando em um vetor. Aí, esse vetor aqui eu estou chamando de alfa de T0. Tudo bem? Então, é isso que a minha função vetorial faz. Dado um valor aqui, por exemplo, 2, você vai calcular aqui e vai calcular aqui. Isso aqui vai te dar um vetor. Esse vetor ele sai da origem e chega num determinado ponto. Até aqui você já sabe. Outra coisa que você já sabe é que uma função vetorial ela vai ter um gráfico. Então, por exemplo, se eu considerasse o meu t ele variando em todo o meu domínio, eu ia ter vários pontinhos. Esses pontos todos juntos iam formar uma curva. Então, por exemplo, o gráfico dessa função aqui poderia ser algo mais ou menos assim. Sem problema nenhum. Tá bom? Ok, gente. Só que isso aqui até agora eu não falei de limite, eu estou falando de uma função vetorial. Ela faz isso. Ela pega um valor aqui da reta e joga e transforma em um vetor aqui no plano cartesiano. Agora, quando a gente está falando de limite, a gente está falando de quê lá no cálculo 1? Normalmente, quando você fala de limite lá no cálculo 1, você está falando de tendências, de aproximações. Então, lá no cálculo 1, funcionava assim. E vai funcionar da mesma forma aqui em cálculo 2. Digamos que eu não queira calcular o valor da minha função exatamente no ponto T0. Ah, professor, mas por que não? Ah, vai ver, poderia ser um ponto que nem fizesse parte do domínio, por exemplo. Poderia fazer parte, poderia não fazer parte. Então, digamos que esse ponto aqui, ó, ele não fizesse parte do meu domínio. Vou colocar aqui uma bolinha aberta, então. Não faz parte. Isso significa que aqui no gráfico vai ter um buraco. Deixa eu fazer aqui o buraco, ó. Bom, se esse ponto não faz mais parte do domínio da minha função, então não existe mais o vetor alfa de T0, porque o T0 não faz parte mais do domínio. Então, eu não posso pegar o T0 e jogar na minha função alfa. Então, esse vetor aqui, vou tirar ele daqui. Tá? Então, tiro aqui o meu vetor. Só que aí você poderia se perguntar, tudo bem, eu não posso mais calcular o valor da função em T0, porque não faz parte mais do meu domínio. Mas eu não poderia, pelo menos, calcular um valor próximo de T0? Isso eu posso fazer, porque os valores próximos de T0 ainda fazem parte do domínio da minha função. Então, sim, eu poderia calcular o valor de alfa para valores
próximos de T0, ou seja, em uma vizinhança de T0. Então, se eu for calcular para pontos próximos de T0, ali ao redor dele, eu quero saber como é que a minha função vai se comportar aqui na sua imagem. Então, por exemplo, eu começo a perceber que se eu pego pontos próximos desse daqui, como é que vai ficar a minha imagem? Eu vou ter vetores assim, ó. Tudo bem? Então, se eu pegar pontos próximos ali do meu T0, na imagem eu vou ter vetores assim, né, como vocês estão vendo. Gente, e o que acontece conforme eu for chegando cada vez mais perto de T0? Vocês acham que vai acontecer o que com esses vetores aqui? Eles vão se aproximando cada vez mais de quem? Desse ponto aqui. Então, nada me impede, por exemplo, de desenhar um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Só que esse vetor não faz parte da imagem da função. Mas esse vetor aqui eu posso chamar de um vetor L. Então, isso aqui é um ponto. Por mais que seja uma bolinha aberta, mas nada me impede de desenhar um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. E por que eu fiz isso? Só para a gente entender melhor. Então, nesse caso aqui, quanto mais próximo eu chego de T0 aqui no meu domínio, lá na minha imagem eu estou me aproximando, ou seja, os meus vetores estão ficando cada vez mais parecidos com esse vetor laranja, que eu chamei de vetor L. Então, essa é a ideia por trás do limite, é falar de tendências, de aproximações. Então, quanto mais eu me aproximo de T0, mais eu chego em um resultado para essa imagem aqui. Aí, nesse caso, então, eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever, deixa eu colocar aqui no outro quadro, que o limite da minha função alfa de t, quando t se aproxima de T0, é igual ao meu vetor L. Então, quanto mais próximo eu estou de T0, mais próximo meus vetores aqui, alfa t, se aproximam do meu vetor L. Por que isso é interessante, gente? Porque, assim, como eu falei, perceba que para calcular limite, você pode calcular limite para qualquer ponto no domínio da tua função. Você pode fazer isso, né? E, na verdade, você pode calcular também para pontos que não estão no domínio, desde que seja o que a gente chama de ponto de acumulação, ou seja, desde que em volta dele estejam pontos que fazem parte do domínio. Então, nesse caso aqui, ó, por mais que eu não pudesse, era impossível para mim pegar esse T0 e jogar na minha função. Era impossível fazer isso, porque não faz parte do meu domínio. Mas isso não me impediu de, pelo menos, perceber como é que a função se comportaria conforme eu fosse chegando cada vez mais perto desse valor. E eu cheguei num vetor. Eu cheguei em um resultado palpável, digamos assim. Então, por isso que limite é interessante, porque limite nos faz trabalhar com coisas que até então eram impossíveis para a gente. Tanto que você pode fazer um denominador, por exemplo, tender a zero. O denominador ele nunca pode ser zero, mas ele pode tender a zero. E aí, daí você pode tirar alguns resultados interessantes. Então, tá. Então, ó, essa vai ser a nossa notação. Então, dizer isso daqui, geometricamente falando, é dizer aquilo que eu já coloquei no outro quadro. Até aqui, alguma pergunta? Tudo bem? Deu para entender a ideia do limite? Tá bom, gente. Mas aí, se eu terminasse aqui, eu sei que vocês não iam gostar. Mas iam ficar muito triste comigo, porque não tem como falar de limite sem falar da definição formal, porque assim, isso que eu mostrei para vocês, tudo bem, é didático, eu mostro o desenho, mostro a geometria por trás, mostro a ideia por trás, mas matematicamente falando, falta formalidade aqui. Então, para formalizar um conceito de limite, o que está faltando aqui? Que vocês viram lá em cálculo 1, vocês gostavam que só lá em cálculo 1? Épsilons e deltas, muito bem. Então, para eu realmente fechar de vez uma definição de limite, eu preciso falar dos épsilons e deltas. Claro que tudo isso é uma formalidade. Vai cair na prova épsilons e deltas? Quem dera, não vai cair, porque a gente não vai cobrar essa formalidade. Olha, mas antes de eu falar de épsilons e deltas, segura a informação que temos uma pergunta. É bom que segura a audiência, vai lá. Aí você fala o seu nome, seu curso e a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Caio Breno, sou de Engenharia Elétrica. Eu tenho uma pergunta sobre o limite de uma função vetorial. Bom, uma função vetorial ela te dá um vetor. Esse vetor ele tem coordenadas x, y e z. Sim. Então,
O que acontece se eu for tentar calcular o limite se uma dessas coordenadas não estiver no mesmo domínio das outras? Por exemplo, eu tenho um vetor x, y, z. Então, dentro de cada coordenada dessa x, y, z, eu tenho uma função. Por exemplo, na coordenada x eu tenho uma função linear, x. Na coordenada y eu tenho a função raiz de x. Sim. E na coordenada z eu tenho x ao quadrado. Eu sei que nas duas coordenadas x e z a função pertence a todos os reais. Sim. Mas na coordenada y ela não vai pertencer ao mesmo domínio das outras. Ok. Porque são todos os reais positivos, Sim. maior ou igual a zero. Isso afetaria de que modo isso afetaria o cálculo? Eu poderia calcular o limite mesmo assim? Tá, perfeito, Caio. Eu gostei da sua pergunta. Eu vou pegar esse exemplo que tu falaste aqui. Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um alfa de t igual... Aí eu vou jogar aqui t quadrado, a raiz de t, colocar e elevado a t. Tá? Porque o importante é aqui, né? Então, ó, nesse caso aqui, o domínio da primeira e da terceira são todos reais. O da segunda já não é todos reais, são só os reais não negativos. Isso vai me impedir de calcular o limite? Só que antes de eu responder essa pergunta, é importante falar que quando a gente vai analisar o domínio de uma função vetorial, lembra que o domínio sempre é a interseção de todos os domínios. Então, por mais que isoladamente o domínio dessa e dessa fossem todos reais, mas isso não é o domínio da função alfa, porque o domínio da função alfa é a interseção das três. Então, nesse caso, ó, o domínio da minha função alfa também seriam todos reais não negativos. Isso me impediria de calcular limite para valores negativos? Sim, porque, por exemplo, o domínio de alfa, ele está na reta. Tudo bem? O zero está aqui, digamos. Então, o domínio dela começa aqui e vai embora, os positivos. Esse é o domínio dela. Se eu tentasse, para essa função, calcular o limite para, por exemplo, menos 2, isso aqui não ia dar certo. Porque, além de menos 2 não estar no domínio da minha função, em volta dele eu não tenho pontos que fazem parte do domínio da minha função. Porque esse que seria um ponto de acumulação. Ou seja, em volta do menos 2 não estão se acumulando pontos do domínio. Aí isso me impede de calcular o limite. É diferente, por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Se a minha função fosse 1 sobre t. Aí agora o domínio dela é todos os reais menos o zero. Então agora, só quem não faz parte do domínio é o zero. O resto faz. Só que nesse caso aqui, o zero, ele é um ponto de acumulação. Porque por mais que ele não faça parte do domínio, em volta dele eu tenho pontos que fazem parte do domínio. Então eu conseguiria calcular o limite para zero? Conseguiria. Nesse caso, conseguiria. E como é que ficaria aqui o limite para zero nesse caso? Se bem que agora eu vou falar como é que calcula, mas eu ainda vou falar sobre isso. Mas digamos que a resposta no final do limite aqui ia dar 0, aqui ia dar 1 e aqui ia explodir. O limite não existe. Então o limite nesse caso ele não existiria por causa desse daqui. A não ser que eu pegasse o limite lateral. Pega 0 à direita, por exemplo. Aí aqui ia ficar mais infinito. Aí o que ia acontecer então nesse caso? É porque para essa função vetorial, quando t tende a 0 à direita, em x ele se aproxima de 0, em z ele se aproxima de 1, só que em y ele cresce de maneira descontrolada. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma velocidade, a gente poderia dizer que a velocidade na direção y, ela fica descontrolada, crescendo, né, infinitamente, quando você se aproxima de 0 à direita. Tá? Então, essas coisas estranhas iam acontecer. Mas por trás de tudo isso ainda é a ideia do limite do cálculo 1 também, que a gente está adaptando aqui para o cálculo 2. Então, sim, ia impedir. Ah, pessoal, mas se fosse naquela hora lá, o limite de menos 2, eu ia conseguir calcular aqui e aqui, tudo bem. Mas a gente esquece que a função vetorial ela é composta por tudo isso daqui. Então, eu não poderia, vou calcular aqui e aqui e deixar aqui sem calcular. Não, você vai ter que calcular de todo mundo. Tudo bem? Assim que funciona. Gostei da pergunta, Caio. Palmas para a pergunta do Caio, palmas para o Caio. Tudo bem, gostei. Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Sim, ó, eu gostei que o Caio deu uma boa audiência para a gente aqui agora. Deu essa pausa. Agora, vamos falar aqui de épsilons e deltas. Então, qual seria a definição formal de limite? A definição é essa daqui, ó. Dado épsilon
Começou, né? Epsilon, vocês pensaram que ia se livrar aqui do épsilon e deltas, né? Dado épsilon positivo, existe delta positivo, tal que, ou seja, para qualquer epsilon que você me der positivo, seja epsilon qualquer número positivo, 1, 2, 3, sempre vai existir um delta positivo, tal que essa implicação vai acontecer. Ou seja, se t menos t0 for menor que delta, se a distância de t para t0 for menor que delta, e aqui a gente sempre coloca maior que zero, o que significa que o t nunca pode ser o próprio t0. Se isso aqui acontece, então, como consequência, olha o que eu estou dizendo aqui, que se a distância de t para t0 for menor que delta, o que tem que aparecer aqui? A distância de αt para L também tem que ser menor que epsilon. Só que agora, gente, presta atenção. Isso aqui não é uma função lá do cálculo 1, onde eu poderia colocar assim, módulo de f de t menos L menor que epsilon. Não, agora eu estou falando de uma função vetorial. Quando a gente fala de distância em uma função vetorial, o que a gente usa para calcular a distância? O que a gente usa para calcular a distância em uma função vetorial? Em vetores, por exemplo, a gente usa o quê? Usa a norma, tá? A gente usa a norma de um vetor. Então, nesse caso aqui, ó, na definição formal, vai aparecer a norma. Então, dado epsilon positivo, existe dado positivo, tal que isso daqui vai implicar que a norma do vetor αt menos L, o vetor, isso aqui é tudo vetor, tá? É menor que epsilon. Aí, nesse caso, pode ser zero, ou seja, o αt ele pode ser exatamente o L. Tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. Em outras palavras, quanto mais eu me aproximo aqui no domínio de t0, essa norma aqui, ou seja, o tamanho aqui vai ficando cada vez menor. Só que isso aqui é norma de uma diferença. Só que quando você fala diferença de vetores, isso aqui é um vetor. Ou seja, esse vetor aqui, ele vai ficando cada vez menor. E que vetor é esse, gente? Qual é o vetor? Alfa de t menos L. Se eu fosse posicionar ele aqui no meu gráfico, o vetor alfa menos L, vou colocar aqui, nada mais é do que esse vetor aqui, ó. Por exemplo, se eu considero esse vetor aqui, a diferença desse vetor para esse seria um vetor assim. Seria esse vetor amarelo bem aqui, ó, daqui para cá. Se eu considerasse, por exemplo, esse vetor bem aqui que vocês estão vendo, então o vetor de diferença poderia ser assim, ó. Já é um vetor menorzinho. Agora, se eu considerasse um outro vetor, por exemplo, para cá, o vetor de diferença desse para o laranja já seria um vetor assim, ó, um vetor maior. Tá? Então, já deu para perceber o quê? Que quanto mais eu me aproximo do meu vetor L, o meu vetor laranja, esse vetor amarelo, que é o vetor diferença, ele vai diminuindo de tamanho. Em outras palavras, dizer que o limite existe é dizer que o vetor diferença ele vai ficando cada vez menor. Ele vai tendendo ao vetor nulo, ou seja, o tamanho dele, a norma dele vai tendendo a zero. É isso que eu vou escrever aqui agora. Claro que isso que eu vou colocar aqui tinha que ser provado, mas a gente não vai provar, mas também não é difícil de provar. Mas só porque agora não vem ao caso para a gente. Então, ó, isso daqui também significa que o limite da norma de αt menos L, quando t tende a t0, esse limite aqui é igual a zero. Tá? É isso que está acontecendo. Todo mundo entendeu as ideias? Tudo certinho? Estão gostando de limite? Estavam com saudade de limite? Com certeza, né? Muito bem. Então tá. Olha, eu preparei também no GeoGebra uma animação daquilo que eu já desenhei, na verdade. Mas acho que no GeoGebra fica mais bem visto, né, pra gente aqui. Então, olha só. Imagina que você tem aqui uma função vetorial. A função vetorial que eu escolhi aqui no GeoGebra foi t e cosseno t. Então, uma função bidimensional. Aí eu escolhi um ponto qualquer aqui para a gente analisar o limite para ele. Aí eu escolhi t igual a π sobre 6, que é como se fosse 60 graus. E para t igual a π sobre 6, a gente tem esse vetor azul aqui, ó, esse vetor L. Aí agora, o que eu fiz?
eu vou fazer o t se aproximar de t0. Aí vocês vão perceber que esse vetor verde aqui ele vai mudando de posição, conforme meu t vai variando. Ó. Tá vendo? Ele vai mudando de posição. Porém, quando o meu t se aproxima de π sobre 6, esse meu vetor verde, ó, ele vai se aproximando do meu vetor azul. Aí, nesse caso aqui, ele até coincide com o vetor azul. Então, eu posso me aproximar de π sobre 6 de um lado ou de outro, e das duas formas, ó, o meu vetor verde ele vai se aproximando do meu vetor azul. Uma outra forma de enxergar esse limite é olhar para o vetor diferença. Então, se eu tenho esses dois vetores aqui, vetor azul e vetor verde, eu consigo definir um vetor que é a diferença entre eles, que é esse vetor vermelho aqui. E perceba que quanto mais longe esse meu vetor verde estiver do vetor azul, aí, ó, maior é o meu vetor vermelho. Quanto mais perto esses vetores estiverem um do outro, menor é o meu vetor vermelho. Até que, nesse caso aqui, o vetor vermelho chega a ser o vetor nulo. Ele chega a ter norma 0. Então, você tem duas formas de olhar o limite de uma função vetorial. Então, você pode pensar nisso como se fosse esse vetor verde tendendo a esse vetor azul, ou você pode pensar que é esse vetor vermelho aqui, ó, tendendo ao vetor nulo, ou seja, o tamanho dele tendendo a 0. Bom, então, agora a pergunta que fica é, beleza, professor, entendi o que é o limite, entendi a ideia geométrica por trás, agora como é que eu calculo? Bom, você já tem uma maneira de calcular, usando épsilons e deltas. Então, se você usar épsilons e deltas e provar, dado uma função vetorial, que essa implicação aqui é verdade, você prova isso para qualquer limite de qualquer função vetorial. É assim que nós vamos fazer aqui? Infelizmente, não. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar um teorema para poder calcular limites, que é o tema que eu vou mostrar. Eu vou primeiro mostrar aqui no slide, depois a gente vai fazer alguns comentários sobre ele. Até porque o teorema que eu vou mostrar daqui a pouco é o teorema principal da aula de hoje, que vai nos ensinar como é que a gente calcula limite de um jeito muito mais simples. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui a definição de limite. Já falei com a definição para vocês, mas está aqui novamente. Se eu tenho alfa uma função vetorial, dizemos que o limite de alfa, quando t tende a A, é o vetor L. Se o quê? Se conforme a gente se aproxima, o t se aproxima de A, a imagem alfa de t se aproxima de L. Simbolicamente, nós escrevemos assim. Então, ó, o alfa de t vai se aproximando cada vez mais aqui, ó, do meu vetor L. Claro que aqui também nós temos um gráfico da função, apesar de que não está aparecendo. E também nós temos o vetor alfa t menos L, conforme o alfa de t se aproxima de L, esse vetor aqui ele vai diminuindo cada vez mais. Em termos de épsilons e deltas, primeiro, você já sabe aqui, ó, que esse vetor aqui indica o quão próximo o alfa se encontra de L. Então, quanto menor o valor da norma, é porque o alfa de t está se aproximando de L. Ok, agora em termos formais, um limite significa isso daqui. Para todo épsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se t menos a é menor que delta, então a norma de alfa de t menos L vai ser menor que épsilon. Agora aqui, essa proposição foi a que eu já mostrei no quadro para vocês. Então, dizer que o limite de alfa de t, quando t tende a igual a L, é equivalente, ou seja, se e somente se, a dizer que o limite da norma, dessa norma aqui, é igual a 0. Pois bem, agora que a gente sabe disso, vamos para o nosso teorema principal. É esse daqui. Então, olha só, esse teorema ele vai nos ajudar e muito a calcular limites aqui para funções vetoriais. O que é esse teorema? Ele vai dizer que o limite de alfa de t, quando t tende a A, é igual a L, se e somente se o limite de cada função coordenada converge, ou seja, é igual às coordenadas de L. Professor, não entendi nada. Calma. Vai lendo aí com calma. A gente já vai comentar sobre isso aqui no quadro. Vamos lá. Bom, vou comentar aqui no primeiro quadro. Vamos entender o que diz esse teorema.
Eu vou dar um exemplo aqui, mas depois eu vou apagar, que a gente vai para o teorema mesmo. Então, olha só, gente. Digamos que você tenha essa função alfa aqui, ó. Alfa de t igual a t quadrado, t menos 1 sobre t. Enfim, pode deixar assim só. Digamos que eu pedisse para vocês, falasse assim, olha gente, calcula para mim o limite da função alfa de t quando t tende a 1. Só que você vai falar, professor, mas alfa de t é uma função vetorial, então na verdade calcular esse limite aqui seria calcular o limite disso daqui, que é t quadrado e t menos 1 sobre t. Nós não sabemos calcular isso, nós sabemos, né? Poderia usar épsilons e deltas. Mas olha só, o que o teorema me diz? Prestem atenção. O teorema me disse que calcular o limite de uma função vetorial é equivalente, ou seja, é igual, só que esse igual aqui eu estou usando o teorema, tá? Estou usando o teorema. Isso daqui é igual a eu calcular o mesmo limite em cada uma das coordenadas. Ou seja, eu pegar esse limite aí, ó, e calcular ele para t quadrado e depois pegar esse mesmo limite e calcular ele para a segunda coordenada. Sendo que agora que eu fiz isso daqui, gente, em cada coordenada eu tenho um limite lá do cálculo 1, porque eu tenho uma função escalar. Então, na verdade, quando eu for calcular o limite de uma função vetorial bidimensional, por exemplo, a única dificuldade, entre aspas, é que eu vou ter que calcular o limite de duas funções. Ou seja, eu vou ter que calcular o limite como se fosse duas questões diferentes, apesar de que é a mesma função vetorial. É só essa dificuldade, gente. Mas assim, da feita que nós aplicamos o teorema, o resto é cálculo 1. Então, agora é aquele momento que você vai usar tudo que você aprendeu em cálculo 1. Sabe, tudo aquilo que você aprendeu de limite, aquelas horas que você passou horas e horas estudando limite, fazendo... Pois é, você vai usar agora. Tá? Você já usou lá e vai usar de novo aqui em cálculo 2. Ah, professor, se eu não aprendi nada, se eu não lembro, sempre há tempo para aprender. Então, se você ainda não viu, dá para correr atrás, que você consegue ver lá. Mas aqui em cálculo 2 eu preciso que você já saiba calcular limite lá do cálculo 1. Porque nesse caso você vai aplicar aqui agora. Aí aqui você aplicaria o limite, que nem no cálculo 1. E aqui ficaria 1, aqui ficaria 0. Tá? E aí você consegue resolver o limite de uma maneira bem simples. Ok, mas eu vou apagar isso daqui, porque até então eu estou usando o teorema, mas eu nem demonstrei o teorema para vocês, sendo que é o teorema principal, eu só citei o teorema. Então, ó, eu vou escrever agora o teorema aqui, vou apagar esse meu exemplo, vou escrever o teorema e vou dar uma ideia da demonstração. Não vou dar a demonstração completa, até porque, por mais que vocês gostem muito, mas a gente não tem tanto tempo assim, então só vou dar uma ideia da demonstração. Depois sim a gente vai começar a aplicar oficialmente nosso teorema. Então, vou apagar. Então, vocês já entenderam o que o teorema diz na prática. Agora vamos falar do teorema em si. Para esse teorema, digamos que você tem uma função alfa de t. Essa função ela pode ter n coordenadas, 10, 20, 30. Então, tem uma, duas... e vai embora, até xn. Digamos também que você tem um vetor L. Aí, claro, esse vetor L tem o mesmo número de coordenadas. Então, ele tem L1, L2, até Ln. Aí, o que o teorema diz pra gente? Ele diz o seguinte, que se o limite de alfa de t, quando t tende a t0, é igual a L se somente se o limite de xi de t, quando t tende a t0, é igual a Li. Isso para ir de 1, 2 até n. Então, é isso que nos diz o teorema. Tá? Então, calcular o limite de uma função vetorial é equivalente a calcular o limite de cada uma das suas funções coordenadas.
Como é que eu demonstro esse teorema, gente? Assim, a ideia principal por trás da demonstração está nessa desigualdade que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Você já sabe o seguinte, ó, isso aqui não é novidade para vocês. Se eu calculasse aqui o módulo de x1 de t, vou colocar x1, menos L1, esse módulo aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de x1 de t menos L1 ao quadrado. É a mesma coisa, não mudei nada, porque sabe que módulo é a mesma coisa que raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado. Isso aqui. Só que agora, ó, preste muita atenção, porque essa raiz aqui vai ser sempre menor ou igual que essa outra raiz que eu vou colocar aqui. Qual é a raiz? Vai ser a raiz, aí que eu vou repetir a mesma coisa, de x1 de t menos L1 ao quadrado. Até agora eu não coloquei nada demais, só fiz a mesma coisa, só que agora eu vou somar com valores não negativos. Quais são esses valores? Vou somar aqui com x2 menos L2. Aí eu vou somar com x3, x4, x5, até chegar no último, xn menos Ln ao quadrado. Vocês concordam comigo que essa raiz é sempre menor ou igual que essa outra raiz aqui? Sim, né? Ok. Agora, essa raiz aqui, gente, grande que eu coloquei aqui, ela tem um significado importante, ela é algo importante. Vocês conseguem identificar quem é essa raiz quadrada que eu coloquei aqui por segundo? É a norma. Muito bem, é a norma. Norma de quem? Norma do vetor diferença. Porque, ó, veja, se eu fizesse alfa menos L, isso dá para fazer? Dá. Olha só, faz sentido eu querer colocar esse vetor aqui, alfa menos L? Faz, que a gente até fez ele geometricamente. Quem seria esse vetor aqui? Seria x1 menos L1, x2 menos L2, x3, até ir embora. E quem seria a norma desse vetor? A norma desse vetor seria raiz quadrada de x1 menos L1 ao quadrado, mais x2 menos L2 ao quadrado, mais até chegar nesse final aqui. Então, toda essa raiz aí nada mais é do que a norma de αt menos L. Pronto. Aí dessa desigualdade aqui a gente consegue chegar na demonstração. Sabe por quê? Porque olha só, digamos que essa norma aqui, vamos assumir que ela está convergindo para zero, ou seja, que o limite dela é igual a zero. Então, vamos assumir que essa norma aqui, ó, ela está convergindo para zero. Ora, se essa norma aqui está convergindo para zero e essa norma é maior ou igual que essa distância aqui, se aquela norma vai para zero, então porque essa distância aqui também vai para zero. Não é verdade? Só você ver, ó, aquela norma é sempre maior ou igual que essa distância aqui. Se aquela distância vai para zero, então essa também vai para zero. Isso vale para x1, para x2, para x3, para todo mundo. Ou seja, se esse limite aqui acontece, então o limite de cada uma dessas aqui também acontece. Aí você prova a ida. Como é que você prova a volta do teorema? Bom, se a gente assumir que cada um desses limites aqui é verdade, então cada um desses aqui vai para zero. Ó. Esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero. E se todos esses vão para zero, é porque a norma, que é a raiz quadrada deles, também vai para zero. E aí, então, se isso aqui acontece, isso aqui também vai acontecer. E aí pronto, aí você prova tanto a ida quanto a volta. Claro, gente, que isso que eu estou falando é mais da matemática pura, né? Estou falando de demonstração. Né? A matemática pura, ela trabalha com isso daqui. Ela trabalha com equivalências, você vai ter que demonstrar teoremas, proposições, o que é muito bonito também. Né? Infelizmente, a gente não vai ver essas coisas aqui. A gente vai se aprofundar mais no cálculo em si. Mas isso aqui não deixa de ser muito bonito. Bom, então é isso. Então agora vamos aplicar o teorema, agora que a gente já sabe enunciar, já sabe provar, tudo mais. Então, bora resolver aqui, ó, 2 exercícios para a gente começar a treinar. Bom, eu sei que todo mundo aqui tirou excelente cálculo 1, né? Então vocês não vão ter nenhuma dificuldade com essa parte de limite. Se não tirou, vai tirar agora em cálculo 2, excelente, né? Com certeza.
Então, vamos lá. Exercícios. Primeiro exercício é limite quando t tende a 3, t menos 3 dividido por t quadrado menos 8. Depois, módulo de t menos 1 dividido por t menos 1. Aí, depois desse, a gente vai fazer o segundo exercício, que é limite quando t tende a 1. Aí aqui é t quadrado menos 1 sobre t menos 1 i mais raiz quadrada t mais 8 j mais seno de π vezes t sobre log natural de t e aqui k. Pronto, vamos fazer. Olha, no primeiro caso, eu tenho uma função bidimensional, eu quero calcular o limite para ela. Você já sabe que para calcular o limite, isso aqui é equivalente a você calcular o mesmo limite em cada uma das funções coordenadas. Então, eu vou calcular esse mesmo limite para essa função, depois para essa função. Então, isso aqui é igual. Claro que essa igualdade vem do teorema. Perceba, ó, que existe uma explicação. Não é só eu chegar aqui com vocês e falar assim, ah, gente, sabe como é que eu calculei esse limite? Joga o limite para dentro. Que isso já? Jogar para dentro? Não tem isso. Matematicamente falando, o que é? Tem que ter um significado. Que nem lá, estou resolvendo uma equação, aí você está resolvendo, passa o 2 para lá. Passa o 3 para... Não tem esse negócio de passar para lá. Não tem isso mesmo. Isso aqui, ó, isso aqui é matemática, tem uma explicação por trás. Então, o que significa pegar o limite e colocar aqui dentro? É o teorema. Você está utilizando o teorema, é isso que você está fazendo. Tá? Então, ó, já sabe. Chegou aqui, aqui, ó, você vai falar, estou aplicando o teorema. Então, vai ficar limite quando t tende a 3. Aí aqui você coloca, pronto. Agora você já entende o que é isso daqui. Aí depois, limite t tendendo a 3, módulo de t menos 1 sobre t menos 1. Tá? Aí você vai dizer, professor, mas se eu só falar assim, joga o limite para dentro, ia funcionar do mesmo jeito. Tudo bem, mas cadê a teoria, né? Tem que ser um bom teórico também. Aqui, ó. Gente, essa função aqui, vamos lá. Revisão, cálculo 1 aqui. Essa função aqui, qual é o nome dela? Classificação dela, vocês lembram? Uma função racional. Tudo bem. A função racional é uma função contínua? Sim ou não? Só do cálculo 1. Toda função racional é contínua? Nem toda ou toda? Nem toda? Tá, nem toda. Tudo bem. Essa daqui é? O que vocês acham? Essa daqui é? Essa é. Essa é. Na verdade, gente, eu vou falar disso daqui a pouco, a gente vai falar de constante, mas toda função racional é contínua, tá? É contínua, mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, mas guarda essa polêmica para daqui a pouco. Mas tá, nesse caso sim, ela é contínua. Tá, se ela é contínua, eu te pergunto, o 3 faz parte do domínio dessa função? Faz parte do domínio dessa função, beleza. Então, o que acontece se você tem uma função contínua e você quer calcular o limite em um ponto que faz parte do domínio? O que você faz? Isso é a mesma coisa que você pegar e calcular a imagem da função naquele ponto. É ou não é? Então pronto. Então, essa função é contínua. O 3 faz parte do domínio. O que eu vou fazer? Vou jogar o 3 onde tem o t. Então vai ficar aqui como? Vai ficar 3 menos 3 sobre, aqui, 3 ao quadrado, que vai dar 9 menos 8. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma função também contínua. O 3 faz parte do domínio. Joga o 3 direto. Vai ficar módulo de 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Tá aqui. Agora é só fazer a conta. Ó, a primeira vai dar 0 sobre 1. Não é 0 sobre 0, é 0 sobre 1. Quanto é 0 sobre 1? É 0. Tá aqui, 0. Aqui, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 sobre 2, 1. Pronto.
Então, esta função vetorial, quando t tende a 3, essa função se aproxima deste vetor. Vetor 0 em x e 1 em y. Vamos para a segunda questão agora. Bom, aqui é a mesma ideia, só que eu tenho uma função tridimensional. Não tem problema nenhum. A única diferença é que aqui eu vou calcular 3 limites, e não 2, como eu fiz anteriormente. Aí tá, o que é esse JK? É o vetor, só que na base canônica. Mas não muda em nada. Então eu vou calcular o limite para cá e para cá. Então isso aqui vai ser igual, coloquei o teorema, tá? Estou usando teorema. Aí vai ficar limite de t² menos 1 sobre t menos 1, quando t tende a 1. Isso aqui é i. Depois, limite quando t tende a 1, raiz de t mais 8, j, mais limite. Então, ó, coloquei aqui em 3 limites, vou ter que resolver os 3. Limite de seno de π vezes t sobre log natural de t, k. Pronto. Vamos lá. Como é que você resolveria esses limites? O primeiro, como é que você resolveria? O 1 faz parte do domínio da minha função? Não faz parte do domínio da minha função. E agora? Porque se eu fosse querer jogar direto, ia dar 0 sobre 0. O que você faz agora? O que você faria para resolver esse limite? Tem 2 jeitos possíveis, né? 2 jeitos. Qual você usaria? Um deles é a fatoração e o outro deles é L'Hopital, né? Vocês nem gostam da L'Hopital, né? Eu fiquei até feliz que vocês não citaram L'Hopital agora. Tá. Então, eu vou fazer do jeito mais legal, que é fatoração. Tá? Vou fazer de fatoração aqui. Aliás, gente, assim, professor, posso usar L'Hopital na prova? Claro. Você pode usar L'Hopital. Desde que seja o limite que você pode usar, né? Que é aqui, só pode usar L'Hopital quando for indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Tudo bem? Mas assim, uma dica que eu dou para vocês. Em um caso em que você pode usar L'Hopital e também pode usar fatoração, eu prefiro que você faça por fatoração. Por quê? Não é preconceito. É porque vai chegar um momento, aqui em cálculo 2, que você vai ter limite de outro tipo de função, onde você não vai poder usar L'Hopital. Ah, professor, por quê? Porque o senhor não gosta? Não, é porque não tem L'Hopital um determinado tipo de função lá, limite. Não temos ainda uma versão de L'Hopital que seja uma versão didática, não temos, tá? Então, quando chegar naquele momento, é bom você já tirar o vício de L'Hopital. Mas, enquanto não chegou lá, você pode usar L'Hopital, fique à vontade, tá bom? Para esse tipo de função aqui. Mas tá, aqui eu vou fazer por fatoração. Então, vai ficar limite. Aqui vai ficar t mais 1 vezes t menos 1 dividido aqui por t menos 1. Aqui, colocar i. Gente, aqui eu preciso fazer alguma coisa com isso daqui? Fatorar alguma coisa? Não, né? Tem alguma determinação aqui? Não. Isso aqui é uma função contínua, joga um direto aqui. Então vai ficar raiz de 1 mais 8. J. Agora aqui, gente, 1 faz parte do domínio dessa função aqui? Não faz parte, né? Porque o log natural de 1 é 0. Se eu jogasse 1 direto, ia ficar seno de π, que é 0, sobre log natural de 1, que é 0. Ia dar 0 sobre 0. Agora sim, fique à vontade, pode usar L'Hopital. Tá? O L'Hopital é mais para esses casos aqui, onde você não tem uma fatoração específica, e aí você vê, tem uma função trigonométrica em cima, um monômio embaixo, está dando tudo 0, ou uma função exponencial em cima, um monômio embaixo, aí você pode usar L'Hopital, fique à vontade, melhor coisa. Tá? Então aqui eu vou usar L'Hopital. Então o que diz a regra de L'Hopital? Que aqui o limite disso daqui é a mesma coisa que o limite da derivada de cima sobre a derivada de baixo. Derivada do seno de π vezes t vai ser cosseno de π vezes t vezes π, tá? Regra da cadeia. Estou usando tudo que você aprendeu em cálculo 1 aqui, tá? Então, vezes π sobre derivada do log natural, qual é, gente? 1 sobre t. E aqui, vetor k.
Pronto, agora vamos resolver. Esse daqui eu posso simplificar. T menos 1 com T menos 1. Vai ficar T mais 1, T tendendo a 1 vai ficar 2. Então isso aqui vai ser 2i. Aqui, 1 mais 8 é 9, raiz quadrada, 3. Então, mais 3. E aqui, gente, bom, agora que eu derivei, porque eu usei L'Hopital, ainda tem determinação aqui? Não, né? Não tem mais determinação. Então, vou jogar um direto aqui. Vai ficar cosseno de π. Vou colocar assim, cosseno de π. Vezes π, né? Já tinha um π aqui, ó. Aqui embaixo, 1 sobre 1 é 1. Então, vou deixar assim. E aqui, k. Tá, só que cosseno de π, você já sabe que é menos 1. Então, no final, esse vetor vai ser 2i, 3j, menos π, vezes k. Tá? Então, esse daqui é o nosso resultado final. Então, você calculou o limite, e o limite para essa função vetorial vai dar esse meu vetor aqui. Se você quiser, pode usar na forma canônica, ou também, se quiser, pode usar na forma de coordenadas. Então, vai ficar 2, 3 e menos π. As duas formas estão válidas numa resposta. E agora, o que está faltando? Vamos ver aqui algumas propriedades. Bom, aqui eu vou passar bem rápido, gente, nas propriedades, porque, enfim, você já viu também cálculo 1, então não é novidade para ninguém, então a gente pode ir acelerando um pouco aqui. Vamos lá. Propriedades. Primeiro, limite da soma é a soma dos limites. Segundo, limite do escalar vezes o vetor é igual ao escalar vezes o limite do vetor. Outra, limite do produto interno é igual ao produto interno dos limites. O mesmo vale para o produto vetorial. Então, o limite do produto vetorial é igual ao produto vetorial dos limites. Agora sim, vamos falar sobre continuidade de funções. Então, olha só. Digamos que uma função aqui, ó, você tem uma função vetorial alfa e você tem aqui um escalar. Só que esse escalar, ele faz parte do domínio da minha função. Então, olha só, só faz sentido eu falar de continuidade se o número que eu estou analisando fizer parte do domínio da minha função. Se ele não faz parte, não faz sentido eu falar de continuidade. Tudo bem? Então, ó, digamos que você tem aqui um A, ele faz parte do domínio da sua função. Quando é que a minha função é contínua nesse ponto? Ela vai ser contínua quando o limite da função for igual à imagem da função. Então, sempre que o limite for igual à imagem, então aquela função ela é contínua naquele ponto. Exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Antes disso, né? Deixa eu falar da proposição. Olha só, gente, proposição. A minha função alfa, ela vai ser contínua se somente se todas as funções componentes são contínuas. Então, como é que você vai analisar se uma função é contínua? Vai analisar cada função dela, cada componente. Se todas forem contínuas, ela vai ser contínua. E só. Então, vamos lá. Vamos verificar este exemplo aí. A gente vai discutir esse exemplo agora. Olha só. Eu estou afirmando que essa função aqui ela é contínua. Será que é verdade? Não sei, posso estar errado. Vocês vão me ajudar aqui. Como é que eu sei que uma função alfa é uma função contínua? Eu vou ter que analisar cada função que aparece nas componentes dela. Então, ó, primeira função, função cosseno. É contínua uma função cosseno, gente? Sim ou não? Sim. Toda função cosseno trigonométrica é contínua. Função exponencial e elevado a t é contínua? Sim ou não? Sim, é contínua também. Muito bem. Aqui, 1 sobre t é contínua? Sim ou não? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Quem diz que não é contínua, onde ela não é contínua? Essa que é a pergunta-chave. Onde ela não é contínua? No t igual a 0. Muito bem. Só que aí eu te pergunto agora, t igual a 0, ou melhor, o 0 faz parte do domínio da minha função? Sim ou não?
Não faz parte. Lembra que eu falei ainda agora? Só faz sentido eu falar de continuidade em pontos que estão no domínio. Então, tudo bem. Se eu fosse querer calcular o limite para t igual a zero, o limite não ia existir. Mas eu não posso dizer que ela é descontínua em zero, já que o zero nem faz parte do domínio. Então, eu vou perguntar de novo. 1 sobre t é uma função contínua, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela é contínua em todo o seu domínio. Para finalizar, raiz de t é contínua, sim ou não? É, também. Por quê? Porque ela é contínua em todo o seu domínio. Tá? Então, onde tiver o domínio dela, ela sim, ela é contínua. Então, se todo mundo aqui é contínua, então é porque a função vetorial também é contínua. Tudo bem? Sem uma pergunta, diga. Perfeito, ó, esse mesmo que você falou. O que ele falou aqui? Professor, então, a função 1 sobre t, ela é contínua, mas o limite dela para t tendo a zero não existe. Na verdade, assim, poderia existir também, mas ela não é definida em zero, que foi isso que você perguntou, né? Então, sim, ela é contínua, mas ela não é definida para t igual a zero. É porque, assim, talvez você esteja pensando assim, como a definição, bora aqui para o quadro, rapidamente. Essa aqui é a definição de continuidade, gente, olha só. E eu vou colocar aqui de uma função do cálculo 1 mesmo. 1 sobre t. Então, bora para cá, aqui, rapidinho. Ó, isso aqui é a definição de uma função contínua. Isso no cálculo 1, isso aqui é uma função escalar. Só que antes da gente definir função contínua, a gente deixa bem claro que esse t0 aqui, gente, tem que fazer parte do domínio da minha função. Então, por exemplo, no caso de 1 sobre 0, 1 sobre t, né? Desculpa, 1 sobre t. Eu posso até tentar calcular o limite dela para t tendendo a zero, ou para mais, ou para menos. Isso aqui vai dar um valor, isso aqui no caso vai ficar mais infinito, se for menos vai ficar menos infinito. Ou olha essa função aqui. É limite de t quadrado menos 1, que foi o que a gente fez ainda agora, sobre t menos 1. Quando t tende a 1. A gente já até calculou, isso aqui deu 2. Né? Essa daqui, se eu tirar o mais ou menos, esse limite aqui não existe. Só que assim, gente, o fato do limite não existir, não quer dizer que ela seja descontínua. Porque nesse caso, ela só seria descontínua se ou o limite não existe, mas ela é definida em zero. Aí, no caso, não ia ter essa igualdade aqui. Ou, se no caso, aqui é definido, mas dá um valor diferente. Aí ela seria descontínua. Tá? Mas assim, toda vez que o ponto não faz parte do domínio, não faz sentido você querer falar disso aqui, tá? De continuidade. Não faz sentido. Você só fala de continuidade em pontos do domínio. Por isso que 1 sobre t é uma função contínua e outras aí que você já sabe são funções contínuas também. Deu para esclarecer um pouquinho? Ok. Então, vamos continuar aqui, porque agora tem aqui alguns exercícios. O primeiro eu nem vou fazer, porque vocês mesmos vão fazer, tá? Isso aqui você faz de cabeça. Então, olha só. Você tem essa função aqui, gente. Aí ele pede, verifique se isso aqui é contínua. Como é que você vai verificar? Você vai verificar em cada componente. Essa função aqui é contínua, t quadrado mais 3? É. Log natural de t é? É, também. E elevado a t mais t é? É, também. Então, alfa é contínua? É. Essa daqui é uma boa questão de prova? Não. Não é. Agora, a de baixo é. Olha essa daqui. Não, essa daqui eu já cobrei ela em prova. E muita gente errou. Mas ela parece que é difícil, mas ela é muito fácil. A gente vai entender ela agora. Olha só. Olha essa aqui é boa, gente. Essa aqui é boa de prova. Seja C a curva obtida pela interseção de duas superfícies. Verifique se essa curva é contínua. Essa é boa. Essa é legal de fazer. Bora. Mas vocês vão ver que nem vai demorar tanto essa questão. Olha só o que ele me diz na questão. Ele me dá uma curva. Essa curva ela é a interseção de duas superfícies. Onde a primeira é x² mais y² igual a 4. A segunda superfície é z igual a x vezes y. Olha só, gente. Nesse caso aqui, vamos aqui para o quadro agora.
Essa questão ela parece ser muito confusa. No início você olha assim e não está entendendo nada. Mas, na verdade, por que existe essa confusão? Porque até aqui, para a gente falar de curvas, principalmente curvas espaciais, por exemplo, a gente fala de uma função, né? A gente fala de uma função vetorial, a gente fala de um parâmetro t. Só que perceba que essa curva aqui não está com parâmetro t. Eu não sei ainda qual é a função vetorial correspondente a essa curva. Porque, na verdade, na segunda-feira, a gente fazia o contrário. Eu te dava uma função vetorial tridimensional. Dessa função vetorial, você conseguia duas superfícies e a interseção delas era o gráfico da minha função. Nessa questão, ele faz o contrário. Ele já te diz duas superfícies, cuja interseção é a curva, e ele quer agora a curva parametrizada. Ele quer a função vetorial que te dá a curva. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos parametrizar essa curva. A gente vai escrever a curva em forma de um parâmetro t. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Um exercício de parametrização. Bom, o que seria uma parametrização? Bom, para eu parametrizar essa curva aqui, o que eu preciso fazer? É escrever x, y e z como funções que dependem de t. Então, eu tenho que colocar x aqui, no lugar do x eu tenho que colocar uma função que depende de t, no lugar do y a mesma coisa e no lugar do z a mesma coisa. Ah, professor, então eu posso escolher as mesmas funções? Até certa forma pode, até certo ponto você pode escolher. Ah, então eu posso escolher x como sendo cosseno de t? Pode. Posso escolher y como sendo e elevado a t? Pode, só que tem um porém. Na hora que você for escolher essas funções aqui, elas precisam satisfazer as equações da superfície. Então, por exemplo, se eu escolho para x cosseno de t e para y e elevado a t, quando eu fizer cosseno ao quadrado mais e elevado a t ao quadrado, vai dar sempre igual a 4? Não importa o valor de t? O que vocês acham? Vai dar sempre igual a 4? Não. Mas, então é possível eu colocar uma função aqui que sempre que eu fizer essa conta vai dar 4 para qualquer valor de t. Não é impossível, não. Não é impossível. Ó, tanto que na aula passada a gente fez muito com isso daqui, ó, com a função cosseno e com a função seno. Porque a gente fazia, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Só que eu não quero que dê 1, quero que dê 4. Então, o que eu posso fazer aqui para dar 4? Eu posso acrescentar o 2. Então, ó, 2 e 2. Agora sim, faz x ao quadrado, fica 4 cosseno ao quadrado, mais, aqui, 4 seno ao quadrado. Coloco o 4 em evidência, vai dar 4. Então, agora que eu escolhi essas funções aqui, eu consigo satisfazer a primeira superfície. E a segunda equação aqui, como é que eu faço? A segunda é mais fácil, porque ó, é só eu escrever z como sendo x vezes y. Quem é x? Essa função. Quem é y? Essa função aqui. Então, quem vai ser o z? Z vai ser isso vezes isso. Então, 4 vezes o seno vezes o cosseno. Pronto. Eu acabei de parametrizar essa minha curva. Ou seja, eu escrevi a minha curva, eu descrevi a minha curva por meio de um parâmetro t. Note que essas três equações satisfazem essas duas equações aqui. Sempre, para qualquer t. Aí tá, agora que eu parametrizei minha curva, eu vou olhar cada função dela, ó, de cada coordenada. Primeira função, é uma função contínua? Sim ou não? É contínua, né? Função cosseno é contínua. Então aqui, ó. Primeira função é contínua. A segunda também é contínua. A terceira também é contínua. Ora, se todas as funções são contínuas, todas as coordenadas, então logo C é contínua. Essa é a minha resposta. Então perceba, ó, não foi difícil. E foram poucos passos. Mas para isso a gente tinha que entender a parametrização. Então, se cair uma questão dessa na prova, que é uma questão bem divertida, bem interessante, você já sabe o que fazer, tá bom? Bom, agora, gente, vamos passar finalmente para derivada de funções. Aí eu vou começar logo aqui no quadro. Eu vou logo falar com vocês sobre derivada de funções e sobre o vetor tangente.
derivada, aí já sabe agora que é de funções vetoriais. Gente, no caso da derivada, aqui a gente vai seguir o mesmo princípio do cálculo 1. Se você relembrar, a derivada lá no cálculo 1 nada mais é do que um limite. É o limite do quociente de Newton. Ou seja, quando você fazia limite de ΔF sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Aqui é a mesma ideia. Eu vou colocar a derivada como limite de um quociente. Agora, que quociente? Um bem parecido com do Newton, olha. Então, limite, para a gente, a derivada, vou chamar assim, ó, a derivada vai ser limite quando t tende a t0 de αt menos α de t0 dividido para t menos t0. Professor, mas o senhor falou que não dá para dividir vetores. Gente, mas olha só, primeira coisa. Essa divisão aqui, eu estou dividindo um vetor com outro vetor? O que vocês acham? Não, né? Eu estou dividindo um vetor por um quê? Por um escalar. Isso você consegue fazer? Consegue. Então, isso aqui dá para fazer tranquilamente. Então, por exemplo, se eu pedisse para você, olha, calcula para mim esse limite aqui, você já saberia calcular. Era só você fazer esse vetor menos esse, ou seja, você ia subtrair em cada coordenada, depois você ia dividir por esse escalar em cada coordenada, depois calcular o limite em cada coordenada. É isso que você faria. Então, por definição, esse limite aqui para a gente vai ser a derivada da minha função. Então, para a gente, o que é limite? Ou melhor, o que é derivada? Derivada é o limite desse quociente. Também poderia escrever em forma de h, né, como a gente está acostumado também. Então, isso aqui também é equivalente, escrever isso daqui, ó, limite, quando h tende a zero, de α de t0 mais h, menos α de t0 sobre h. Tá? Então, é a mesma coisa. Isso daqui é o mesmo que esse, só que é só uma mudança de variáveis. Nos dois casos, eu vou chamar esse limite aqui de uma derivada. Tá bom? Agora, qual é o significado geométrico da derivada? Para eu mostrar para vocês o significado geométrico, eu vou voltar para esse vetor aqui, ó. Quem é esse vetor? αt menos α de t0. Vamos relembrar quem é ele. Então, ó, imagina que você tem aqui o gráfico de uma função. Imagina que bem aqui você tem um vetor que eu vou chamar de α de t0 e você vai ter um αt. Eu vou colocar o αt para cá, o αt. Aí você já sabe, ó, eu tenho um vetor α de t0, eu tenho um vetor αt. Quem é o vetor diferença? αt menos α de t0. Bom, vetor diferença seria, deixa eu pegar outra cor. Poderia ser esse vetor bem aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor que a gente já sabe, é o vetor α de t menos α de t0. Tá? Então, aqui eu só desenhei novamente aquela configuração para a gente, quem é αt, quem é α de t0 e tudo mais. Tudo bem? Olha só, gente. Em uma curva dessa, que vocês estão vendo, que é o gráfico, existe ainda o que a gente chama de uma reta tangente. Então, por exemplo, nesse pontinho bem aqui que vocês estão vendo, existe uma reta tangente. Posso até colocar ela assim, ó. Vamos dizer que essa daqui é a minha reta tangente. Assim. Agora, perceba o seguinte. Esse meu vetor aqui, αt menos α de t0, ele tem a mesma direção da minha reta tangente, sim ou não? Não tem, né? Não tem a mesma direção. Porém, o que acontece, olha só, o que acontece se esse vetor αt, ou seja, se o t começa a se aproximar de t0, porque isso que é o limite aqui, ó, quando t tende a t0. O que acontece quando esse t começa a se aproximar de t0? Aí vai acontecer isso aqui, ó. Perceba agora, ó, se eu jogar o t para cá e fizer esse novo vetor, aí o meu vetor laranja já vai ficar assim, ó. Ou seja, quando o t se aproxima de t0, esse meu vetor laranja, a inclinação dele
a direção dele vai ficando cada vez mais próxima da direção da reta tangente. Ah, professor, mas ele vai desaparecer. Tudo bem, mas para ele não desaparecer, olha o que a gente faz. A gente pega esse vetor e divide por t menos t0. Porque quando t se aproximar de t0, esse número aqui vai ser tão pequeno que a norma desse vetor ele vai aumentar. Se esse limite aqui existir, no final, isso aqui vai me dar um vetor. Esse vetor, que é resultante desse limite aqui, nada mais é do que o vetor diretor da minha reta tangente. Tá? Então, se esse limite aqui existe, isso aqui vai me dar um vetor, e esse vetor é o vetor diretor da reta tangente. A mesma ideia do cálculo 1, porque lá em cálculo 1, a derivada é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente. Agora, para a gente aqui, a derivada de uma função vetorial é o vetor diretor da reta tangente. Tá? Ou seja, ele vai me dar a direção ou a inclinação da reta tangente em um determinado ponto. Deu para entender, gente? Então tá. Então, agora bora aqui para o slide. Que a gente vai falar um pouquinho aqui da derivada. Então, olha só. A derivada nós definimos desta forma, como esse limite, vale assim, como esse daí. E para você calcular a derivada de uma função, olha só como é que vai funcionar. Você vai calcular a derivada em cada componente. Mas por que isso acontece, gente? Por que calcular a derivada de uma função é equivalente a você calcular a derivada em cada componente, que nem no limite? É coincidência? Não. A gente vai ver por quê. Olha só. Digamos, só para facilitar aqui nossos cálculos, digamos que eu tenho uma função que tenha só duas coordenadas. Bora para cá, para o quadro. Então, se eu pedir para você calcular a derivada disso daqui, você já sabe que a derivada em um determinado ponto, que eu vou chamar de t0, é o limite, quando t tende a t0, de alfa de t menos alfa de t0 dividido por t menos t0. Ora, mas quem é alfa de t menos alfa de t0? Seria esse vetor menos esse vetor aqui, quando t é t0, aqui t é t0. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai dar o limite. Aí aqui em cima vai ficar x de t menos x de t0. Aí depois vai ficar y de t menos y de t0. E quando eu dividir, olha só, quando eu pegar esse vetor que eu coloquei aqui, é esse numerador aqui. Quando eu dividir esse vetor por esse escalar, é só eu pegar em cada coordenada e dividir pelo escalar. Então, vou ter que dividir esse aqui pelo escalar e vou dividir esse daqui pelo escalar. Ou seja, calcular este limite aqui, depois que você faz essa operação de subtração e divide pelo escalar, é a mesma coisa que calcular o limite desse vetor aqui. Só que o que é calcular limite, gente? Calcular limite é calcular o limite em cada coordenada. Então, vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui embaixo. Então, vai ficar limite de xt menos x de t0 sobre t menos t0, quando t tende a t0, e limite de y de t menos y de t0 sobre t menos t0, quando t tende a t0. Gente, mas isso aqui não é a definição de derivada do cálculo 1? É, aqui também. Então, isso aqui é a derivada de x, isso aqui é a derivada de y. Então, no final, vai ficar assim. Vai ficar a derivada vai ser igual a derivada em x, na coordenada x, e a derivada na coordenada y. Então, sim, ó, acabei de demonstrar que para você derivar uma função, basta você derivar em cada coordenada. A mesma ideia do limite. Então, vamos voltar aqui para o slide agora.
E aqui eu vou colocar algumas propriedades. Então, ó, primeiro, derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada do múltiplo escalar, você pode pegar o escalar e tirar aqui da derivada. Terceira, derivada do produto por função escalar. Então, olha só, quando você está multiplicando uma função escalar com uma função vetorial e quer calcular a derivada, aí você vai aplicar aquela regra do produto, lá do cálculo 1. Vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Lembrando, isso aqui, f é uma função escalar e alfa é uma função vetorial. O mesmo vale para o produto interno. Quando você faz a derivada do produto interno, vai ser derivada de alfa escalar com beta, mais alfa escalar com derivada de beta. O mesmo vale para o produto vetorial, é a mesma ideia. E, por fim, aqui também vale a regra da cadeia. Tá? Então, perceba que se você tem uma função vetorial e uma função escalar, é possível você fazer a composição delas. Então, só vou fazer um exemplo aqui de composição. Ó. Até a gente vai fazer isso em outras aulas também. Ó, então, perceba que se você tem, por exemplo, alfa de t igual a t quadrado e e elevado a t, e você tem uma função aqui, f de t igual a t mais 1, tá? Se você tem isso daqui, perceba que nesse caso é possível eu fazer uma composição de uma função vetorial com uma função escalar. Ou seja, é possível fazer aqui, ó, alfa de f de t. Quem é alfa de f de t? Isso daqui vai ser, no lugar do t, eu vou jogar o f de t. Ou seja, eu vou jogar t mais 1. Então aqui, ao invés de ficar t ao quadrado, vai ficar t mais 1 ao quadrado. T mais 1 ao quadrado. E aqui, no lugar de e elevado a t, vai ficar e elevado a t mais 1. Tá? Mas a gente já vai fazer outras questões que envolvam uma composição de função. Mas já perceba que é possível fazer isso. Tá, voltando para cá. Olha, vamos resolver aqui alguns exercícios. É bem simples esses exercícios, mas eu vou fazer só o segundo. O primeiro, calcular a derivada, é só calcular a derivada em cada componente. Então isso aí não é novidade para vocês. Só, gente, qual é a derivada da tangente? Qual é? Secante ao quadrado. Muito bem, então só não esqueçam isso, tá? Então a primeira vocês fazem em casa. A segunda, olha a segunda. O vetor posição de uma partícula é dado em metros pela função. Ele me dá a função posição. Determine o vetor velocidade. Então vamos ver isso daqui. Aliás, você poderia falar assim, professor, mas eu não sei qual é a derivada da tangente. Eu tenho que gravar que é secante ao quadrado? Não. Bora aqui para o quadro, rapidamente. Ó, se você tivesse que derivar a função tangente, vamos aqui rapidinho. O que é a função tangente? Não é a função seno sobre cosseno? Então, é só aplicar a regra do quociente. Aí vai ficar a derivada do primeiro, que é cosseno, vezes o segundo, cosseno ao quadrado. Aí menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que é menos seno. Então vai ficar mais seno ao quadrado. Dividido pelo denominador ao quadrado. Ora, só que aqui em cima vai dar 1. 1 sobre cosseno ao quadrado, mesma coisa que secante ao quadrado. Tá? Então, caso você esqueça, é só você lembrar aqui e aplicar a regra do quociente. Mas tá, bora agora para essa segunda questão. Na segunda questão, você tem uma função posição, gente. Ele quer que você determine a função velocidade. Tem como a gente fazer isso? Tem. É só você lembrar que velocidade é a derivada da posição. Então, olha só, velocidade é a derivada da posição. Aí, nesse caso, a gente deriva cada componente, tá? Vai ficar 0, 1 e 2t. Agora, você poderia calcular, se quisesse, a função aceleração. Era só derivar a função velocidade. Derivando de novo aqui, vai ficar 0, 0 e 2. Ó, a aceleração ainda é um vetor constante. Sempre esse vetor aqui. A questão não pediu, mas numa questão de prova, facilmente poderia cobrar assim. Gente,
desenha para mim o vetor posição, velocidade e aceleração no instante inicial, t igual a 0. Ou seja, para t igual a 0, como é que fica esses vetores aí? Aí você faz o vetor posição para t igual a 0 é o vetor 1, 0, 0. O vetor velocidade no ponto 0 vai ser 0, 1, 0. E o vetor aceleração é sempre constante mesmo, né? Então ele é o vetor 0, 0, 2. Aí olha que interessante, agora você pode até desenhar essa situação. Então, por exemplo, onde é que está a posição da partícula no instante t igual a 0? Está nesse ponto aqui, ou seja, sai da origem e chega nesse ponto, 1, 0, 0. Então, digamos que 1 está bem aqui. Então, ó, bem aqui seria o meu vetor posição. Vetor posição no instante inicial. Nesse instante aqui, a minha velocidade é esse vetor, ou seja, ela é 0 em x, 1 em y, 0 em z. Colocando aqui em cima da posição, é como se eu tivesse um vetor para cá. Ó. Esse aqui é o meu vetor velocidade. E a aceleração só tem componente em z, e é 2. Então, é como se eu tivesse uma aceleração para cima, com o dobro de tamanho. Então, olha só que interessante. Quer dizer que nesse instante, no instante inicial, a minha partícula está nessa posição, só que ela vai caminhar aqui para a direita, ó, porque a velocidade está para cá, só que com o tempo a aceleração vai puxar ela para cima, então ela vai começar a caminhar quase que nesse sentido aqui, fazendo esse movimento, tá? Olhando para cima. Claro que vai depender também dos outros valores aqui de t, mas seria mais ou menos isso daqui. Deu para entender? Tá, gente. Então, já estamos chegando no final. Só quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre vetor tangente, coisa que eu já falei no quadro, mas eu vou resolver pelo menos um exercício aqui hoje. Aí a gente finaliza a nossa aula. Então, olha só, vetor tangente. Então, você já sabe, vamos voltar aqui para o slide, que se você tiver aqui uma curva, aí eu coloco dois pontos aqui, ó, o ponto P e o ponto Q. Aí eu tenho esses vetores, eu tenho o vetor diferença. Quanto mais esse vetor aqui, alfa de t mais h, se aproximar do vetor alfa t, eu vou ter essa configuração aqui. Então, ó, a minha derivada da minha função vetorial é o vetor diretor da reta tangente, ou seja, ela aponta para a direção onde a reta tangente está naquele ponto. Sabendo disso, vamos resolver, para finalizar a aula, este exercício. Ó, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva, aí ele me dá um ponto. No ponto com o valor do parâmetro t igual a π sobre 3. Então, olha só, ele quer a reta tangente e o vetor tangente. Bom, aqui ele me dá 1 mais 2 cosseno θ, 3 mais seno de t. Aí o parâmetro que ele me dá é t igual a π sobre 6, ou sobre 3. Pronto, vamos fazer. Olha, o que ele pede? O vetor tangente e a equação da reta tangente quando t igual a π sobre 3. Bom, primeiro, para eu obter o vetor tangente, eu vou primeiro derivar a minha função. Então, ó, derivando alfa, eu vou obter, aí eu vou derivar cada um desses. Derivado desse daqui, esse vai zerar, aqui é menos seno, então vai ficar menos 2 vezes o seno. Aqui vai zerar, a derivada aqui é cosseno. Então, esse daqui é o meu vetor diretor. Só que ele quer o vetor diretor nesse ponto aqui. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, para t igual a π sobre 3, olha só, o meu vetor diretor vai ser... Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar π sobre 3 nessa função aqui. Aí vai ficar... Gente, π sobre 3 é 60 graus. Então vai ficar seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui,
cosseno de 60 é meio. Então aqui vai ser menos raiz de 3 e 1 sobre 2. Então esse daqui é o meu vetor diretor. Tá? É o vetor diretor, ou melhor, o meu vetor tangente, né, que a gente está chamando de vetor tangente dessa função nesse ponto. Agora ele quer a equação da reta tangente. Como é que eu faço? Para você obter a equação da reta tangente, você vai precisar de dois elementos. O primeiro é o vetor diretor, que eu já tenho, é esse daqui. E o segundo é o ponto da reta. Como é que eu descubro o ponto da reta, gente? Basta eu pegar esse valor e jogar na minha função. Porque se eu jogo na minha função, eu vou ter um vetor que sai da origem e chega no ponto que eu quero. Porque é nesse ponto que eu estou analisando a minha reta tangente. Então, para obter o ponto, eu vou jogar π sobre 3 na função alfa. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar alfa de t, ou melhor, alfa de π sobre 3 vai ser igual aqui 1 mais 2 vezes meio, né, que é o cosseno, e aqui 3 mais raiz de 3 sobre 2. Claro que isso aqui vai dar 1 mais 1, que é 2, e aqui vai dar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, ó, com isso, eu obtenho duas informações importantes. Primeiro, o ponto inicial da minha reta tangente. O ponto inicial vai ser aqui, ó, vai ser o ponto 2 e 3 mais raiz de 3 sobre 2. Esse é o ponto inicial. E quem é o meu vetor diretor? O meu vetor diretor é o vetor menos raiz de 3 e meio. Ora, com isso eu consigo desenhar, consigo escrever a equação da reta tangente. Então vamos lá. Equação da reta tangente. Aí aqui, gente, eu posso fazer a equação de uma reta, as equações paramétricas, que é que eu vou fazer. Então poderia fazer equações simétricas, enfim. Aqui eu vou fazer logo as equações paramétricas. Como a minha função ela é bidimensional, então vai ficar x igual, y igual. Aí vai ficar, ó, na primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas de quem? Do ponto inicial ou do vetor? Do ponto inicial. Então em x é 2, está aqui. Em y é 3 mais raiz de 3 sobre 2. E agora, junto com o parâmetro, eu vou colocar as coordenadas do meu vetor. Eu não vou usar o parâmetro t agora, porque a gente já está usando o t para ser aqui a variável de alfa. Então, vou usar outro parâmetro, vou usar lambda, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar menos raiz de 3 lambda, isso em x, menos raiz de 3 lambda, e aqui mais meio vezes lambda. Então, pronto, essa daqui é a equação da reta tangente, aquela curva naquele ponto lá para t igual a π sobre 3. Aí eu só vou mostrar aqui o desenho para a gente. Nessa questão aqui, você poderia até desenhar, porque assim, você já sabe desenhar o gráfico de uma função vetorial bidimensional. Se você fosse desenhar o gráfico dessa curva, você ia ver que era uma elipse, a curva dela. Então, a situação é assim, ó. Você tem a elipse, o ponto que ele escolheu é aquele ponto 2 e 3 mais raiz de 3 sobre 2, que é esse ponto bem aqui. Aí, nesse ponto, você tem o vetor diretor, que é aquele vetor que a gente já fez, menos raiz de 3,5, tá? Esse vetor azul aqui. Então, com o ponto e com o vetor diretor, você consegue desenhar a reta. Só que esse vetor diretor é o vetor tangente. Então, essa reta que passa por ele pelo ponto é a equação da reta tangente. Alguma pergunta? Bom, então é isso. A gente vai finalizando por aqui. Sexta-feira vai ter aula de monitoria. Não faltem, porque o monitor vai resolver muito exercício. E é possível, sim, que muito exercício que ele resolva ajude muito você para a prova. Tá? Então, por favor, não falte. E a gente se vê aqui novamente na segunda-feira. Então, até mais.